Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é mais um vídeo do Fio Cinema. Eu tenho o prazer de mais uma vez receber aqui, pela terceira vez, eu acho, né? O Vitor Hum. Barreto, né? Que está aqui para falar comigo. Está aqui para falar comigo sobre Homem-Aranha através do Aranha-Verso, né? Filme aí que está no, em cartaz, novo filme do Homem-Aranha, que fala sobre a volta, né? Da Gwen Stacy, que numa visita para o Miles Morales no seu universo, acaba reunindo ele com vários outros Homem-Aranhas aí que ele vai conhecer de diferentes dimensões, né? Bem, o nosso papo já vai começar. Vocês podem curtir o vídeo, se inscrever no canal que não é inscrito, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, me seguir nas minhas redes sociais que estou aqui, comentar sobre o filme e, logicamente, seguir o Vitor nas redes sociais dele, né, Vitor? Sim, sim. Muito feliz de estar aqui de novo, viu? E aí, Vitor, deixa eu te perguntar, antes da gente falar do filme, qual que é a sua relação com o primeiro Aranha-Verso, né? Esse filme que Cara, apresentou mais no cinema e trouxe essa nova visão pro Homem-Aranha agora em animação e tal, assim, no longa-metragem. cara, acho que assim como todo mundo, eu gosto muito do primeiro filme, assim, eu adoro o primeiro filme. Eu não colocaria ele, como muita gente faz, entre tipo, os meus filmes de animação favoritos da vida. Sim, sim. Eu tenho alguns probleminhas, acho que de ritmo, assim, com ele no primeiro filme, mas que são, geralmente, tipo assim, ficam embaixo da ponte, assim, se for para pensar, é um filme fantástico, né? Eu acho que, inclusive, ele é bem responsável por bem que revolucionar, né, o estilo de animações que a gente vê em Hollywood ultimamente, né, estilo Sim. de arte, né, nas animações, e não tem o que falar, cara, é um filmaço, é o primeiro, adoro os personagens, adoro a história, e eu confesso que assim, eu nem tava tão empolgado para esse, não no sentido de não estar empolgado, mas eu fiquei assim, refletindo como que eles iam seguir essa história a partir do primeiro. Porque o primeiro é bem fechadinho, né? Ele tem essa questão de apresentar o Miles Morales, mas eu pensei, cara, pra onde que eles vão levar esse personagem a partir daqui, né? E fiquei bem satisfeito com a ideia que eles tiveram, mas enfim. Impressionante, porque o primeiro filme ele teve essa coisa de apresentar esse estilo de mistura entre animação 2D e 3D, estilizada, que depois foi feita em outros filmes, né? Tipo Família Mitchell, Gato de Botas 2, né? Que virou uma Uhum. tendência, né? E aí a gente Virou. pega esse filme aqui, que tem essa continuação, e ele eleva isso a outros níveis, né? Porque não é só isso agora. Agora ele brinca com toda a linguagem da animação e da linguagem artística, de possibilidades a cada cena, de desenhos, de movimentos, de transição de cena, de inserções de imagem, sabe? Você tem um abutre renascentista em uma sequência, você tem uma sequência videoclipada, você tem a mistura do live action com animação, você tem gags visuais a cada momento do filme, sabe? E além disso, eu acho que de escopo também o filme ganha muito, né? Porque eu também amo o primeiro filme demais, mas eu acho que esse filme, ele é de uma densidade emocional que consegue misturar isso com humor, assim, para falar tanto e ainda coloca a Gwen Stacy num lugar de protagonismo junto com o Miles Morales. Eu acho que ele tem um cerne emocional que se junta muito dentro de toda a animação do filme. Na minha cena favorita do filme é a minha cena que o Capitão Stacy tá falando com a filha, né? Que a gente vê o universo da Gwen Stacy apresentado, né? Que os cenários são todos feitos de aquarelas, né? E aí as cores mudam e derretem junto com os personagens e eles vão mudando o enquadramento de cada um deles, assim, sabe? De como cada um deles vai falando um com o outro, como o pai e filho vão falando um com o outro, sabe? Então acho que eu fiquei muito impressionado, foi uma experiência imersiva, visualmente muito forte, de como o filme consegue criar com imagens essas emoções e esses sentimentos que ele quer, sabe? Eu acho fantástico, porque o primeiro filme, ele já é muito bonito, e apesar de eu esperar que esse filme fosse bonito também, claro, eu não esperava que ele fosse ser muito mais bonito que o primeiro. Na minha opinião, ele é bem mais bonito. Porque, que nem você falou, ele experimenta visualmente. Ele poderia simplesmente seguir as coisas que já deram certo, né, no primeiro filme, visualmente e tal, mas ele decide experimentar. Aparecem vários universos, e cada um deles tem a sua própria identidade visual, mas não é uma coisa, tipo assim, vamos experimentar e fazer loucuras. É uma coisa que cada identidade visual de cada universo, de cada personagem, conversa com o que eles são. Se você for pegar, por exemplo, o Spider-Punk, né, que é aquele personagem mais é, anarquista, né, do filme, você vê que o próprio visual dele tá sempre dizendo isso, sabe? O visual do personagem sempre grita o que ele é, e isso é muito legal porque
Ele explora visualmente o filme, ele cria essa imersão e ele a arte nunca foge do que os temas do filme são, entendeu? É uma coisa muito intencional. Tudo que tá na tela é muito intencional. Eu vi muita gente falando, né? Porque tá nessa onda de arte, de inteligência artificial, né? E tal. Impossível que a inteligência artificial consiga fazer uma arte tão intencional e tão linda como esse filme faz, sabe? E o universo da Gwen, que nem você falou, ele realmente é uma prova muito grande disso, porque ele conversa com a personagem, né? A personagem as emoções delas acabam mudando o mundo em volta dela, e isso é muito lindo, muito lindo. Então, Não, assim, o filme é mistura impressionante. muito, né, as coisas. Mistura muito, você falou do Aranha Punk, né? Ele vai para essa abstração totalmente assim gritada, assim, essa coisa bem punk assim dos anos 80 mesmo. Assim, aí você tem o renascentismo que eu falei, você tem o universo da Gwen Stacy que eu falei, você tem o próprio Miguel O'Hara, aqueles vários Homem-Aranhas que vão se encontrando. Você tem um Homem-Aranha indiano, sabe? Assim, que são Sim, características visuais e temáticas e narrativas que se casam muito, né? E a cada cena você tem uma movimentação, você tem uma gag visual para acrescentar algo para a história, né? Eu acho que é um filme também que, junto com essa experimentação visual de diferentes formas, você está capturando as emoções dos personagens, os humores dos personagens que estão sempre que estão sempre agindo com muita agilidade também, sabe? São muitos diálogos, conversas, relações e sentimentos que são muito capturados pelo texto e pelo visual do filme, sabe? Pela narrativa, que é uma coisa muito imparável, né? Você está sempre surgindo coisas novas, desbravando coisas novas, não esquecendo de tratar aqueles personagens como pessoas. Acho que por isso seria impossível uma inteligência artificial fazer o filme. Porque é um filme que entende muito bem essa coisa de você pegar o gênero de super-herói e você criar arte ao redor dele, sabe? Assim, você cria arte. O filme consegue passear tanto de um tom muito dramático, muito pesado, assim, de como fala das vidas pessoais, tanto do Miles Morales e da Gwen, das relações pessoais deles, assim, com as famílias deles e de como eles estão colocados no mundo, quanto um senso de ação muito épico, muito ágil, sabe? Assim, é um filme que vai tendo várias reviravoltas e viradas de trama, né? E são todas muito orgânicas, porque estão dentro da humanidade dos personagens. Até a grande síntese do filme, a grande metáfora do filme, na verdade, que é a questão da metalinguagem, né? Que é a questão de você seguir um legado, dos personagens serem pré-determinados, por mais que eles tenham variações, eles serem forçados a enfrentar coisas, assim, para seguir a essência deles, entre aspas, e essa essência deles tem que ser seguida até quando é uma tragédia que vai ferir aqueles personagens eternamente, assim, isso tá junto com o quê? Com o emocional dos personagens, sabe? Isso que é muito foda. e eu acho que ele entende muito bem o que esse personagem é, assim, porque o que faz os filmes do Tobey Maguire, por exemplo, os Raimi brilharem muito, Hã? é essa relação do Peter Parker como uma pessoa comum no mundo e essa dualidade, né, dele ser uma pessoa comum, mas que também tem a responsabilidade dele. E me impressionou muito que esse filme, é, que trata de um tema tão gigante como o multiverso, né? A gente tem visto tantos filmes sobre o multiverso nos últimos anos, e geralmente todos eles vão para essa megalomania, que até deixa um pouco de lado os personagens para dar valor mais ao visual, mais, como pode dizer, mais megalomaníaco mesmo, assim. E não que muitos filmes deixem de lado os personagens, mas eles geralmente vão direto pra ação e vão colocando tanta informação na tela que você fica até meio perdido. O primeiro exemplo que eu penso é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é um filme de multiverso que tá o tempo todo te jogando informação. E esse filme eu pensava que ele fosse seguir um pouco dessa linha, mas na verdade ele toma a primeira hora do filme inteira só para apresentar esses personagens, apresentar os conflitos deles, apresentar. A primeira hora inteira do filme é sobre a Gwen, sobre o Miles Morales na relação com os pais dele, como que ele tem que estar na reunião com os pais dele, mas ao mesmo tempo ele tem que lutar contra o vilão, que na verdade que seria o Mancha, né, que é o vilão da semana para ele, mas que no final ele acaba transformando mais do que um vilão da semana. E aí você tem, por exemplo, uma coisa incrível que eu achei, que eu adorei nesse filme, é a questão do bolo, né? Porque ele tem que levar um bolo para a mãe dele.
E quem carrega, já carregou o bolo, teve que levar o bolo para algum lugar, sabe que levar bolo é uma coisa complicada, né? Você tem que ficar tomando conta, senão ele desmonta todinho e tal. E assim, ele pode chegar em qualquer lugar muito rápido, né? Porque ele tem os poderes de Homem-Aranha. Só que se ele for voando pela cidade e com o bolo na mão, o bolo ia se desmanchar, né? Então ele tem esse conflito, aí ele tenta pegar o metrô lotado, e ele não consegue. Então é fantástico que o filme tome tempo para fazer isso, para explorar esse personagem, para explorar essa relação dele, é, e a relação dele com a Gwen também, né? Porque quando ela chega tem toda essa sequência dos dois pela cidade, né? É, voando junto com a Teia. Então eu Planos acho, daquela cidade, naquela sim, construção assim visual daquela cidade assim aqueles quadros assim deles sentados assim vislumbrando a cidade juntos, né? essa cena pra mim eu acho que é a mais bonita do filme, inclusive, assim. Eu acho ela fantástica. A forma com que a câmera vira, né? Quando a Gwen fica de cabeça para baixo, eles fazem um plano maravilhoso, assim. E eu acho que esse filme é sobre isso, assim, tipo, essa primeira parte, principalmente, é a alma do filme pra mim. E ela nunca para de te surpreender visualmente, assim. Ele vai te jogando coisas visuais incríveis o tempo todo. E você tá indo conta nos personagens, e aí quando chega a hora de aí sim explorar esse multiverso, explorar os 1 milhão de Homem-Aranha, né, que o filme coloca, Aham. ele tem muito, ele brilha também, porque você já tá conectado com os personagens, você já tá conectado com tudo, assim, visualmente, emocionalmente, então é fantástico, assim. Eu adorei mesmo, assim. E consegue unir essa coisa dos outros Homem-Aranhas, que podia ser um mero fanservice, e tem, tipo, vários Homem-Aranha aí que o pessoal vê no cinema e fala, uau, é o Homem-Aranha, né? Tem até o Homem-Aranha da série animada, né? Que todo mundo ama, É, eu espero que tá com o Homem-Aranha, né? Mas, cara, uhum, isso tá tão bem inserido no organismo emocional dos personagens, no organismo humano deles, que é o que você falou, que faz a diferença, né? Ele entende a personagem, antes de tudo, como seres humanos, né? Que faz o filme ser especial, né? Entender o Miles e a Gwen como seres humanos, esse senso de inadequação que para o filme inteiro dos dois, sabe? Eles não se tinham adequados nos seus espaços, assim. Por mais que eles mudem de espaço, sempre tem algo faltando, sabe? Sempre tem algo fora de lugar. E eles tentam fazer as pazes com o mundo ao redor deles, com a família deles, com eles próprios, com esse relacionamento deles que vai e não vai, sabe? Assim, uhum. e fica só nisso, sabe? Assim, fica só nisso, fica só no sentimento da coisa que é ampliado pro mundo, sabe? Isso que é muito foda do filme. O próprio Mancha, cara, é um vilão muito bem construído, porque ele é muito engraçado, né? Ele tem essa coisa pateticona, assim, do final de ser aquele vilão e a gente descarta logo. Inclusive, quem faz a voz dele é o Jason Schwartz, que é conhecido pelos filmes lá do Wes Anderson e tal, assim. E ele já tem Uhum. uma cara de pateta, né? Então ele interpreta o personagem na voz como um pateta mesmo, né? Ele tem essa coisa de pateta, né? Só que a gente vai ver um desenvolvimento dele, além dele ser visualmente incrível, porque tem todas aquelas possibilidades dos buracos dele, quando vai para cenas dele, mais quando ele tá vilão mesmo, é pra aquela coisa clipe da MTV, né? Clipeira que ele se transforma, né? Aquela coisa bem experimentalzona do preto e do branco, tal, se mesclando, assim, os ruídos daquilo. Tem uma coisa que é espetacular também, né? Que a progressão natural dele é ficar cada vez mais e mais vilanesco, e essa vilania dele acompanha aquelas mudanças do próprio universo, aquelas mudanças propriamente visuais, sabe? Assim, é o que é a possibilidade do que aquele universo tem a criar, que pode criar o pior dele, e o pior dele vem de onde você nem espera, que é de um pateta que vai se provando uma grande ameaça, né? Uma coisa terrível, né? E é fantástico essa grande metáfora do filme, né? Porque, quem já citou, a grande questão é que o Miles, ele quebra o cânone, né? Quando o Miles ele surgiu, ele é um personagem muito recente, né? Nos quadrinhos e tal. E ele é um personagem que claramente foi muito criticado, né? Enfim, a gente sabe por quê. Sim, sim. Mas é um personagem que quebrou o cânone e isso irrita muita gente e tal. E aí eles perceberam, né, que... eu não sei quem foram os roteiristas desse filme, eu esqueci o nome deles, mas eles perceberam que, cara, a gente tem... O Phil Lord e o Christopher Miller, que são a cabeças por trás dos filmes, produtores Isso, também. isso, fantástico. Eles perceberam que o personagem que eles têm em mãos quebrou sim o cânone e é isso que tem que ser, sabe? E eles fazem isso com o Miles porque ele é um personagem que não deveria ser um Homem-Aranha, Uhum. mas se torna um Homem-Aranha melhor do que todos os outros, né? Já que ele luta contra todos e consegue escapar. E a mesma coisa serve pro vilão também, né? Porque
o Mancha é um vilão de semanal, né? Um vilão do episódio ali, das séries que ele aparece. Ele não é não é uma grande ameaça, e aí o Miles fala isso pra ele, ele fala, cara, o Mancha, ele fala, eu não quero ser a ameaça da semana, eu quero ser o grande vilão, né? E é isso que ele acaba se tornando, então, fantástico, fantástico. Não, isso é muito foda, né? Porque eles conseguem pegar, ao invés de eles pegarem um vilão já marcado do Homem-Aranha, eles conseguem pegar um vilão assim, né, X, né, e criar toda uma coisa especial para crescer esse vilão, né? Uma coisa que foge do óbvio, né? Eu acho que o Phil Lord e o Christopher Miller, o jeito que eles administram esse filme, né? Porque na verdade, né, eles são os roteiristas do filme, eles são os produtores do filme também, mas eles que coordenam, né, a equipe de diretores, né? Para usar o talento desses diretores o melhor possível de toda a equipe de animação, né? É uma equipe muito bem escolhida, né? Porque o Joaquim dos Santos, ele vem de séries, assim, animadas muito fodas, né? De episódios espetaculares do Avatar, né? De Aang, do Liga da É Justiça, incrível. o Kent Powers, ele vem do Soul também, né? Ele tem uma carreira de dramaturgo, ele estreou como co-diretor do Soul, né? O outro diretor, o Justin Thompson, ele fez direção de arte, ele fez direção de arte e trabalhou em outras animações do Miller e do Phil Lord, como aquele Tá Chovendo Hambúrguer, tal, assim. Então você vê que é uma equipe muito alinhada, é uma equipe de criativos mesmo, sabe? São pessoas que pensam assim, onde a gente vai explorar a possibilidade que a animação dá pra gente? Onde a gente vai explorar as possibilidades que os super-heróis dão pra gente? E onde a gente vai explorar as possibilidades que esses personagens dão pra gente, sabe? Eu acho que consegue juntar tudo isso, humanidade, personagens, assim, a linguagem e a narrativa, sabe? É tudo muito orgânico desde isso. Até que você falou dessa metáfora, cara, dá pra você pensar em várias metáforas dentro dessa metáfora, sabe? Ela dá um gás de leituras muito ricos pra você, sabe? Pra você explorar essa coisa do personagem, do cânone, de você estar sempre reutilizando marcas a um ponto de exaustão, a um ponto trágico, a um ponto de morte, sabe? Você pode pensar isso, você pode pensar várias possibilidades dentro disso, sabe? Assim, é muito inteligente e não é uma coisa totalmente off do filme que só aparece para ser uma sacadinha, não, totalmente inserida dentro desse estudo de personagem que ele faz do próprio Miles, da própria Gwen e da relação deles com o mundo, sabe? Da relação desses personagens com o mundo, do Miguel O'Hara com o mundo, do Peter B. Parker com o mundo, sabe? Isso é que é legal no filme. Fantástico, cara. E eu adoro como esse filme, ele tem um arco emocional muito claro, de começo, meio e fim, assim, porque muita gente, eu vi muita reclamação de que é um filme é um filme que foi anunciado como parte um e parte 2, né? Então, É, ele deixa um obviamente, gancho, tal, assim. tá. Então, tipo assim, obviamente, o conflito principal não foi resolvido, E e eu vi muita reclamação de que esse filme ele não funciona sozinho, mas eu discordo completamente, assim, dessa concordo reclamação, também. porque eu acho que toda a linha emocional do filme, É, os conflitos emocionais, né, dos personagens, principalmente da Gwen, que é ela que nada inicia o filme, encerra, né, o filme, ele se resolve, assim, e eu ali. achei genial a forma com que eles conseguem ter um arco narrativo bem formado, assim, mesmo que seja um filme que não vai resolver seu conflito principal. Perfeito. É a mesma coisa que se você falasse do Kill Bill Volume 1, que tem isso também, né? O Império Uhum. Contra-Ataca. São filmes que funcionam nessa linha, né? É uma grande coisa que vai continuar no filme seguinte. Ele deixa ganchos e coisas que vão ser continuadas, mas ele fecha pontos principais e funciona bem isoladamente como um filme, porque tem uma força própria que ele construiu e conseguiu ir para ponto A, ponto B e ponto C, né? E tudo de uma forma muito orgânica, né? Isso que eu acho que é tão forte no filme. Além dessa coisa, assim, muito. Eu fiquei deslumbrado vendo o filme mesmo, Vitor, assim, sabe? Com as Sim, possibilidades imagéticas que ele te dá mesmo, sabe? Tem um filme dos anos 60 que chama Point Blank, que é um dos meus favoritos, que é do John Borman, conheço. assim, que basicamente assim, é um filme policial, porém Marvel, só que é um filme policial totalmente experimental, sabe? Assim, então, a cada cena do filme, ele vai ficando cada vez mais expressionista e fazendo uma viagem totalmente experimental, com cores, movimentos de câmera, montagem, sessões visuais, de como você constrói aquela história, sabe? Então você pega um gênero tradicional e você experimenta com ele, sabe? Eu acho que o Homem-Aranha no Aranhaverso tem muito disso. E também tem muito também
e também tem muito também dessa coisa de ser um filme muito narrativamente bem resolvido, sabe? Assim, o texto do filme, sabe? As conversas com personagens, sabe? Elas são carregadas de humanidade, sabe? As conversas do Miles com a mãe dele, sabe? As conversas da Gwen com o pai dele, as conversas da Gwen com o próprio Miles, sabe? É tudo muito bem construído desse tom naturalista que o filme tem, sabe? De serem pessoas que cospem a humanidade, sabe? Assim, que cospe ao mesmo tempo bom humor, né? Porque o filme também é muito engraçado, né? E consegue passear tanto bem por esse humor que é muito inventivo, sabe? Que é muito engraçado, sabe? Aquela troca de piadas, sabe? Do Homem-Aranha indiano com os outros Homem-Aranha, sabe? Assim, Sim. sabe? É muito engraçado, sabe? É muito desde da humanidade próprio de cada um daqueles personagens. E você até citou, eu até falei disso já, mas eu vou ter que reforçar. Eu acho incrível os pais do Homem-Aranha nesse filme. Já esqueci o nome dos personagens, eu sou péssimo pra lembrar o nome dos personagens, mas eu acho que Também não lembro os deles não, pais mas do Miles, eles são fantásticos nesse filme, porque é muito humano, assim. Os diálogos que eles têm são extremamente humanos. E como a mãe, né, dele é imigrante e tal, você vê os traços de imigrante nela, no jeito que ela fala, no jeito que ela age, no jeito que ela briga com o filho, sabe? E que ele, sei lá, ele tira 8 em espanhol e ela fica irritada com ele porque ele tirou 8 em espanhol, sendo que ele deveria saber falar a língua e tal. Eu acho muito humano, eu acho muito humano esse filme. E como ele constrói essa humanidade nele, assim, pra fazer os personagens brilharem é fantástico, assim, e, de novo, a gente já falou disso várias vezes, mas acho que a resolução do pai da Gwen com ela, que é a resolução que fecha o filme, que pra mim é o que faz com que esse filme seja um filme de 3 arcos bem definidos, apesar, né, de não ter um final do conflito principal, eu acho que é a síntese de tudo, assim, porque é onde você percebe que houve evolução, sabe? É onde você percebe que os personagens estão principalmente a Gwen, tá de acordo consigo mesmo, com o que ela é, e sim. ela é aceita por isso, e agora ela tem que seguir em frente e tentar salvar o amigo dela, assim. Eu acho que é lindo a forma com que o filme cria tudo isso. É deslumbrante visualmente, enfim, é fantástico. Pra mim, vou até já dar um spoiler, mas pra mim é o filme do ano até agora, com certeza, com Até agora certeza. também, provavelmente, meu filme favorito do ano, assim, né? Tem muito filme pra lançar ainda, né? É lógico, Mas, é lógico, é lógico, é lógico, é lógico. Mas eu acho difícil esse sair do meu top 5 assim, com certeza. não, com certeza, não vai sair. Tá lá, vai estar lá, vai estar lá. E aí, Vitor, aí se você já quiser, vamos dar nossas notinhas. Que nota você vai dar pro Homem-Aranha através do Aranha-Verso? Nota 10. Não tem outra, assim. Inclusive, eu até paro pra pensar nisso, porque é um filme que tá sendo muito aclamado, muito falado, muita gente falando bem, né? E aí tem aquelas questões, tipo, nossa, o filme chegou no top 1 de não sei o quê, de lista e tal. É E o aí você filme fica, mais bem ranqueado, mais é, ranqueado do Letterboxd. isso. E aí você fica, eu até paro pra pensar, tipo assim, puxa, será que é uma coisa, será que a galera tá exagerando? Será que eu tô emocionado demais? Mas assim, quanto mais eu paro pra pensar nesse filme, melhor ele fica. Sim, E sim. eu não consigo achar. Eu gosto de, tipo assim, analisar as críticas positivas e negativas e tal, o Hã? que a galera tá falando. E eu acho que tudo de mais negativo que vem sendo falado não são coisas que me afetam ou não são coisas que eu concordo, assim. Então, Sim, pra sim. mim, o filme São coisas funciona. pequenas demais, né? Tipo assim. Eu acho que porque esse filme experimenta visualmente, porque esse filme cria com os personagens dele, pra mim é um marco fantástico, assim, na animação. Ele é um filme até inspirador, assim, você olha pra esse filme e você Com fala, certeza, cara, que vontade de trabalhar numa coisa assim, né, uma coisa tão certeza, inspiradora. certeza. Então, não tem como, nota 10. É, boa, boa, boa. 10 e 5 de 5 também seria, né? 5 de 5, pra que fique claro. Perfeito, perfeito, perfeito. É, Vitor, também, 10 5 de 5. Pra mim é um filme nota 5 mesmo, assim, de 5 estrelas. Acho, pra mim também, é o meu filme favorito do ano até agora. É um filmaço mesmo, cara. Assim, eu acho que é um marco pro cinema de super-herói, pro cinema de animação e pro cinema em geral também, cara. Assim, eu acho que, assim, ele me parece um desses filmes de super-herói que a gente via, tipo o Homem-Aranha 2 ou até o Superman do Richard Donner, esses grandes filmes de super-herói que você vê que, sabe, existe uma meta naquilo de vamos usar a possibilidade do gênero de super-herói ao máximo, sabe, no cinema, sabe, como linguagem cinematográfica. E também ele me lembra muito uma época que a gente tinha, sei lá, a primeira fase da Pixar, sabe, assim,
que você via sempre uma animação depois da outra reinventando algo, sabe? Assim, trazendo Uhum. algo novo, sabe? Quebrando barreiras da animação. Só que aqui de um jeito muito mais experimental, sabe assim, sabe? Uhum. Mas você vendo como assim, vamos romper a força da animação, vamos mostrar a força da animação. Você tinha muito isso, sabe assim? Eu acho que Uhum. esse filme retoma esse espírito e junta os dois espíritos, sabe? Pra mim é um filme impecável mesmo, assim. Eu acho um filme espetacular. Até encontrei o David hoje na rua, que você conhece também, um amigo nosso aí e tal, Sim. amigo Eno Salino, e ele até falou, pô, o filme perfeito tal, assim, sabe? Um dos únicos defeitos do filme é, é aquela spoiler aí, que não vê pura até a hora que eu vou botar aqui, aquela coragem do Andrew Garfield no filme, assim, que eu sei. Mas, cara, assim, sabe? Mas é o que ele falou. Cara, isso é algo tão pequeno, que não tira o brilho do filme, sabe? Mentira. Coisas ruins que o filme tem são nulas ou não tira o brigadeiro, sabe, cara? Então, pra mim, é um filmaço mesmo, assim, sabe? Fantástico. Impecável, fantástico. E é isso, virou uma das minhas animações favoritas, esse sim. Com certeza. E um do meu, sei lá, pra mim é top 5 filmes de super-herói ou top 3 assim, sabe? E facilmente melhor que o primeiro, assim, na minha Com opinião. certeza, com É, certeza. É uma das clássicas continuações que pra mim elevam assim, elevam. E o primeiro era muito bom, né, cara? é É excelente, realmente impressionante, assim, como eles conseguiram levar o primeiro filme. com E certeza. é fácil. Entre lista de melhores de tudo, melhores animações, melhores filmes de super-herói, Animações, né? melhores sequências. Com É certeza. maravilhoso, maravilhoso. Histórico, histórico, histórico. A gente tá vendo história sendo feita com esse filme do Homem-Aranha. E Sim. aí, perguntar, Vitor, assim, qual vai ser o seu top 5 filmes do Homem-Aranha? Porque a gente decidiu aqui terminar fazendo um top 5 filmes do Homem-Aranha. Eu vou começar aqui. É bem fácil, na verdade, de fazer, Pra né? mim é fácil também. Em quinto lugar, O Injustiçado Homem-Aranha 3, assim, um filme que o Sam Raimi, com todas as dificuldades que ele passou e teve, ele consegue fazer um filmaço, mesmo passando por vários problemas. O filme, o que ele tem de bom, é inquestionavelmente foda, sabe, cara? Só a cena do nascimento do Homem-Aranha já é uma coisa foda por si própria, né? Ele vai tentar pegar alguma coisa assim, e a mão dele se Ele desfaz, tenta né? pegar a foto da filha. E a gente vê a criação, Fantástico. a gente vê a criação do Homem-Aranha, sabe, cara? Essa cena, tem a cena do combate com o Harry do Verde, tem aquele momento do anel da Mary Jane, sabe? A cena final, Caramba, sim. sabe? É uma sequência de cenas que são deslumbrantes, assim, e é um filme que consegue retomar muito bem essa coisa do melodrama extremo, sabe? Assim, qualquer problema que esse filme tem, você olha pro lado, tem uma coisa muito foda rolando, sabe? Sim. Então, realmente é um filme que ele consegue vencer as interferências que ele passou pelo estúdio, assim, todos os problemas que aquele filme representa em si, sabe? Então, é um Uhum. filmaço. Adoro, adoro, adoro. Em quarto lugar, o Homem-Aranha de 2002, sabe? Filme muito foda, espetacular, um dos filmes que me fez a minha vida, né, cara? Assim, esse é um dos filmes que eu mais assisti quando eu era moleque e acho um filme de origem de super-herói perfeito mesmo, assim. Em terceiro lugar, o Homem-Aranha, o Homem-Aranha Into the Spider-Verse, né? O Spider-Man Into the Spider-Verse, o primeiro filme do Aranha-Verso, né? Uhum. Filmaço também, animação foda, tudo foda, dando novas possibilidades pro Homem-Aranha e pro gênero, assim, os dois gêneros. Em segundo lugar, o filme que a gente falou aqui, Spider-Man Across the Spider-Verse, também, impecável, a gente já falou tudo que a gente teria que falar dele. E, em primeiro lugar, Homem-Aranha 2, o melhor filme de super-herói já feito, obra-prima do gênero super-herói, um dos melhores filmes que existem. Sua lista, Vitor, aí. Já tô até cansado de falar, né? Cara, assim, a minha lista não vai ser muito diferente da sua. Muita gente pode ficar, né? Tipo, caramba, cadê o No Way Home, né? E, cara, eu acho que não tem como entrar, assim. Então, em quinto lugar, Homem-Aranha 3. Se Homem-Aranha 3 não existisse, eu acho que o No Way Home entraria. Mas o Homem-Aranha 3 Com do Sam certeza. Raimi. Quando eu penso nesse filme, eu penso na cena final da Kirsten Dunst cantando. é, ela cantando e o Homem-Aranha, né, o Peter Parker chegando, e eles só estendem a mão pro outro e dançam assim. Não era, não foi planejado para que esse fosse o final da trilogia do Sam Raimi, mas é o final perfeito para mim. Para mim é o final perfeito. Então, em quinto lugar, Homem-Aranha 3, fantástico. Já falou o suficiente O dele. filme é muito humano, né? Mas que tem o. É engraçado que ao mesmo tempo é o filme que tem um dos melhores usos de CGI do cinema até hoje, né? Uhum. E é um filme absolutamente humano, né? Foda, foda. Cara, nossa, esse filme é fantástico, assim, eu revi ele porque a galera
né, a gente sabe como é. Existem esses é, sensos comuns É, que nerds que foram se criando na mente das parece pessoas. que vira regras na pedra, né? Tipo, ah, nossa, sei lá, sequência de Matrix é ruim, ah, final de Lost é ruim, sei lá, existem muitos, né? E o Homem-Aranha 3 ser um filme ruim é um desses sensos comuns que a galera criou, mas que pra mim não, tá ligado? Esse filme é fantástico. Em quarto lugar, o primeiro Spider-Verse, o primeiro Aranha-Verso, que é um filmaço, não tem como, ele definiu o gênero. Inclusive, vendo essa lista, é impressionante como tem muitos filmaços do Homem-Aranha, né? Sim. É um personagem muito bom, os diretores que pegaram nele conseguiram criar muito, né, usando ele. Então, Sim. Aranha-Verso, o primeiro Não filme, acertou num. assim, é. Em terceiro lugar, Homem-Aranha, primeiro Homem-Aranha do Sanheim. Eu acho o primeiro Homem-Aranha do Sanheim melhor do que o Aranha-Verso, porque quando eu paro pra pensar, eu acho que a maioria dos. É até curioso, né? Mas eu acho que a maioria dos cânones do Homem-Aranha, eu acho que a maioria das iconografias do Homem-Aranha Com certeza. vieram desse filme e a gente às vezes esquece. Tipo assim, a gente às vezes, quando a gente pensa no Homem-Aranha, a gente pensa, sei lá, nele desenhando, né, a roupa dele, né, sei lá, nele com o tio Ben, a tia May. Acho que quando eu penso no tio Ben e na tia May, apesar de terem vários, eu penso no tio Ben e da tia May desse filme. Sam Raimi E criou o Homem-Aranha no imaginário popular. exatamente, o imaginário, a gente às vezes não dá muito valor a isso, porque a gente tá tão acostumado com tudo que ele fez nesse filme que ele criou nesse filme pro Homem-Aranha, que a gente tá acostumado já de falar, isso aqui já sei. Eu penso assim, eu penso nas coisinhas crescendo na mão do Tobey Maguire, do Peter Parker, né? Quando ele ganha os poderes, ele cresce umas ranhuras na mão para ele conseguir grudar na parede. Isso é uma coisa que já tá no nosso imaginário, assim, mas é uma coisa que o Sam Raimi criou, assim. Criou. Não existe isso em lugar nenhum. E eu acho incrível como que ele criou a iconografia do Homem-Aranha pro cinema, pra sempre, assim. É um filme extremamente gostoso de se ver, né? Nossa, Ver a criação do super-herói é muito gostoso de se ver, né? É uma cena icônica atrás de cena icônica, cenas muito bem exato. feitas, Eu, né? eu fui Cenas rever que esse ficaram na filme. história, né? Eu fui rever nesse filme e fiquei, caramba, essa cena é icônica, essa cena é icônica, essa cena é icônica. O beijo dele de cabeça pra baixo. Beijo ficou na história. Cara, Os beijos do cinema, né? Ficou na história, né? essa cena dele de cabeça pra O baixo, elenco é outra coisa. perfeito, né? O elenco é todo mundo muito bem escalado, muito perfeito, né? É sensação. E muita gente vira e fala assim, nossa, é um filme muito fiel aos quadrinhos. Eu acho ele extremamente fiel, né, aos quadrinhos, mas não acho que é por isso que ele brilha. Ele brilha porque ele é uma coisa própria, assim. É. Esse beijo do Homem-Aranha de cabeça pra baixo não existe, não tem em quadrinho nenhum que eu saiba. É um entendimento muito profundo do autor, antes de tudo, com aquele personagem, né? Assim, é muito Exatamente. profundo, né? Assim, é sensacional. Então é fantástico. Então por isso que eu coloco ele na frente do Aranha-Verso. Em segundo lugar, o Através do Aranha-Verso, né? O segundo filme. Muito parecido nessa lista, né? Mas Né? mesmo E, assim, é cara, fantástico. Esse filme só. O Através do Aranha-Verso só não é o primeiro lugar, porque eu acho que não tem como. Não tem como ser melhor do que Homem-Aranha 2, que Homem-Aranha 2 do Sam Raimi. De novo, a coisa humana do personagem. Outra coisa que, se eu não me engano, eu acho que foi o próprio Sanheim que criou, não lembro disso, em outro lugar. O fato de que ele vai na lavanderia pegar as roupas dele e hum, as roupas dele estão sujas de rosa porque ele misturou a roupa do Homem-Aranha com as roupas dele, de Peter Parker. Eu acho, tipo assim, essa é a definição do que é o Homem-Aranha pra mim, e o Sanheim é um gênio, né, cara? é um dos filmes mais bem dirigidos dos anos 2000 pra cá. Assim, esse filme é, Cara, esse filme é quem fantástico. quiser, quem quiser pode pegar esse filme. Esse filme é uma aula assim de decupagem, de tudo. Assim, o filme é uma sacanagem esse filme. Assim, Esse filme é fantástico, então não tem como não ser ele o primeiro lugar, mas o Através do Aranha-Verso, por tudo que ele criou, tudo que ele experimentou, tudo que ele tem de emocional nele, ele chega perto. com certeza. Mas não passou pra mim. Mas Com enfim, é certeza. isso, né? Acabou que, coitado, Tom Holland e o Andrew Garfield ficaram de fora, né? Dessa, dessa lista, mas não tinha como entrar, não. Na minha A opinião, régua é muito alta, né? A régua é muito alta. então, exatamente. Não é que eu não acho os filmes ruins, você acredita? Tipo assim, nem os Andrew Garfield, que são bem fracos comparado aos outros, eu não acho eles ruins, entendeu? Então, mas é que é muito alto, assim. O Sanheim e Aranha Verso são
são bem inalcançáveis, na minha opinião. Então, Com certeza. Eu acho essa é que o Homem-Aranha, esses grandes filmes dele mostram que quando você pega pessoas que têm personalidade e que são criativos, talentosos para fazer o filme, né, rende, sendo um filme de super-herói, qualquer tipo de filme, o melhor que a gente tem a oferecer, né? Assim, que pode ser oferecido de tudo, né? Eu acho que o Homem-Aranha, essas listas são a prova disso. E aí, Vitor, para encerrar, quer perguntar onde a gente pode achar você? Suas redes, assim, seus trabalhos? Eu estou principalmente no Twitter e no Instagram, @VitorBgui, G-U-I, né, no final. Então me sigam lá que eu falo de cinema, eu discuto de cinema, das minhas opiniões. Então acho que lá é um dos melhores lugares que vocês têm para me encontrar. Mas é isso. Perfeito, Vitor. Excelente, excelente. Quer deixar mais alguma mensagem para a posteridade? Assim? Não, tô muito feliz de estar aqui de novo, né, conversando sobre um filmaço. Então muito obrigado. Eu acho que esse é o meu recado, assim. E sigam o Diego, né, gente? Poxa, Diego, trabalho fenomenal, podcast, Ah, é, de YouTube e tudo. Então, até os textos que ele posta, assim, a gente está tentando acessar todas as mídias por, né, assim, para ter sempre para ter sempre reservas, assim. Plano de dominação mundial. Dominação mundial, exatamente, assim, exatamente. ambição. Mas é isso, Vitor. Apesar, aproveitando que você já me deu o gancho aí, cara, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, comentar aqui o que vocês acham do filme e do Homem-Aranha no geral no cinema, o que vocês acharam do papo, compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, me seguir nas minhas redes sociais, eu também estou no podcast Sábado Sem Legenda, tem vários vídeos do podcast aqui no canal, e também a gente está nas melhores plataformas de podcast que tem aí. Me sigam nas minhas redes, o Letterboxd também, tudo isso. Meus textos estão lá. O texto sobre o filme vai estar aqui linkado. E é isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Falou, tchau.